Olá, nós estamos começando mais um programa de Filho para Filho e hoje nós vamos entrevistar o nosso querido pastor Lucinho, esse meu amigo maravilhoso, esse cara lindo. Tem treinado e tem pastoreado muitos filhos de pastores e ele também é o meu pastor. É um cara que me inspira muito, é um cara que tem me ajudado bastante no meu ministério e ele foi um dos caras que mais incentivou o retorno, ou melhor, o começo desse ministério do FA. E eu sou muito grato a você por você estar aqui hoje. Muito obrigado. Aldo, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por me receber. Pastor Lucinho, todo filho de pastor tem que ser pastor também? Então eu vou responder contando uma história. Eu virei para o Davi, meu filho, e ele fez uma peça de Lego. E eu virei para ele e falei, Davi, você é o cara, é difícil demais montar isso aí. Sabe quando você crescer, você podia ser engenheiro, ou astronauta, ou médico. Aí o Davi ficou assim assustado, 11 aninhos me olhando. Aí ele falou, eu não tenho que ser pastor não, pai? Eu falei, não, filho, Deus te livre. E ele foi caladinho na mãe dele e falou, mãe, o pai falou que eu não preciso ser pastor. Eu senti que naquele momento eu libertei o Davi até para ele ser pastor. Que agora ele pode fazer de ser pastor uma opção, junto com o engenheiro. Eu só disse para ele, você precisa só trazer glória para Deus. Ele gosta muito do Messi, do Neymar, dos jogadores. Eu falo, olha, se você for um jogador de futebol, você vai jogar bola para a glória de Deus. Você pode comer um prato de comida para a glória de Deus, construir um prédio para a glória. É isso que você vai fazer. Mas um louco por Jesus você vai ser. Ele falou, não, pai. Aí não, pai. Aí também, lógico que eu vou ser, né, pai? Não estou falando disso, estou falando de profissão. Eu falei, não, você está livre, filho. Vai ser o que você quiser na vida. Então não tem que ser. Não tem que ser. E eu fico triste com os pais que põem esse peso no filho. Em Belo Horizonte, uma filha, um pastor morrendo, segurou a mão da filha. A última palavra dele para ela foi, seja como Ana Paula Valadão. E morreu. Então a filha viveu um peso que teve que se tratar, porque que eu saiba, Ana Paula só tem um. Aldo só tem um, Lúcio só tem um. Então ninguém tem que ser o que Deus nos chamou para ser. E não são os pais que determinam. Os pais dão um rumo, mas se o filho, se aquilo for chamado, realmente Deus vai orientar o filho para que isso aconteça. Joia, maravilha, muito obrigado. Acho que liberou a alma de muita gente agora, né? Lucinho, o nome do nosso ministério é Filhos Aliançados pela Herança. E eu sei que um pai tem muito a passar para um filho, mas eu acho que um pai pastor, ele passa muito mais para um filho, porque ele passa a palavra de Deus. Dentro desse contexto de herança, o que você acha que um filho pode absorver e viver dentro do contexto de vida de um pastor e família? A vida de um pastor, ela pode ser uma coisa maravilhosa ou até uma grande tragédia. O filho pode ler o pai como um cara que se doou por tudo menos por ele, mas se o pai souber, a Bíblia diz que o homem sábio do seu tesouro tira coisas boas. Então ele faz do ser pastor o grande pretexto para poder guiar os filhos na vida, não somente até Deus. Então eu acho que a riqueza disso é muito grande, porque o pastor conduz e o pai também. Então se você traz isso para o contexto do lar, você é um pai pastor, é um condutor, é o melhor amigo. Hoje mesmo a minha filha, enquanto eu estou gravando essa entrevista, daqui a pouco ela vai para uma festa. É uma festa que nem todo mundo é cristão, é uma festa onde algumas amigas mostraram para ela os vestidos que são vestidos mais curtos. É uma festa onde vai ter música que não é cristã, vai ter lá um bocado de coisa. Mas alguns amigos da igreja vão. Eu quero preparar minha filha para ela ser uma pessoa que ela consegue não só lidar em ambientes cristãos. Então eu sentei com ela e treinei ela para a festa. Falei, ó, vai acontecer isso aqui lá, provavelmente você vai ser cantada assim, vai rolar isso. E eu, como pai, sentei sem camisa, bati um papo. Falei, ó, aí o que eu faço, pai? Ó, você tem 1000 atitudes que você pode ter. Você pode fazer igual suas amigas, ou você pode fazer assim. E fui falando, e no final de tudo ela falou assim, eu tenho que lembrar que eu sou sua filha. Eu falei, tem isso também. Então, no fim das contas, eu não lembro que ela é filha do Lucinho. Eu estou só orientando minha filha. Ela que lembra que ela vem de uma herança, de uma casa, onde todo dia à noite eu oro e falo, Senhor, nós não queremos ser loucos por Jesus de fachada. Esses meninos têm que te seguir de verdade, dar experiências para o Senhor, para eles. Então, isso replicou lá na experiência da festa.
E eu amei isso, porque quem lembrou disso foi ela. Então eu sou um pai orientando, como qualquer pai faz, de qualquer religião ou de nenhuma religião. Mas ela lembrou, não, meu pai é pastor também. Então ela pegou tudo que eu falei e lembrou, é o meu pai e é o meu pastor que está me orientando sobre uma festa. Curti muito isso e acho que é assim que tem que ser. Maravilha. Você é um pai moderno, mas ao mesmo tempo você é um pai que exerce os princípios da Bíblia dentro do seu lar. Eu sempre tenho um entendimento de que o filho do pastor ele tem um grande potencial de ser um grande líder, tanto na igreja quanto fora, pelo contexto de vida que se vive, por tudo aquilo que ele absorve na vida do pastoreio e as coisas que ele vai vendo na vida dos pais. Você acha que um filho de pastor bem treinado, ele pode ser a resposta para uma geração que se tornou até mesmo muito religiosa? Eu acho. Eu tenho o exemplo do meu pastor lá, o pastor Márcio. O pastor Márcio é um homem que ele está há 42 anos na mesma igreja, nunca teve um escândalo, um homem que tem livros escritos, já rodou o mundo, a igreja dele tem milhares de pessoas, mas a gente vê que os filhos estão indo além. Então, você livra o seu filho de passar as coisas que você passou. Eu prego, por exemplo, sobre pornografia. E eu digo, por exemplo, se você não vencer a pornografia, você deixa para o seu filho ter que vencer essa guerra. Você vence a inveja. Se você não vencer a inveja, o seu filho vai ter que vencer isso. A pobreza, a mente mesquinha, a mentira, seja o que for. Então, se eu tiro da vida do Davi e da Emily essas pedras que eu tive que enfrentar, quando eles chegarem na minha idade, eles estão muito à frente de mim, porque não tiveram que passar o que eu passei. Porque o pai foi na frente e limpou o caminho. Mas o pai tem que saber limpar o caminho. Não é virar e falar assim, agora eu quero ver quando for sua vez. Porque você está falando isso agora, mas eu quero ver quando... Não, aí você não está fazendo nada demais. É purificar uma geração para que ela cada vez mais cedo atinja o seu objetivo. Então não é porque eu fui pegar meu primeiro avião para o exterior aos 20 e poucos anos de idade que a minha filha tem que ir para... Eu virei para meu filho outro dia e falei, filho, com a sua idade, sabe onde... Seu pai não sabia nem o que era videogame, eu nunca tinha pregado na igreja, você já pregou, você já leu a Bíblia 4 vezes, eu já soltei a alma do cara para ele ser o que ele quiser. Eu estou indo na frente deles, é tão legal, a gente viaja e eu ensino lá no local. Tivemos a oportunidade em Israel. Olha aqui, Davi, olha aqui, Emily. Aqui, Davi venceu o Golias, você vai ter que vencer seus Golias. Mas o seu pai já deu nele um soco na cara, você já vai pegar já meio mole. Então, isso tudo libera o potencial de Deus na vida da pessoa. E o pai e a mãe é essa pessoa, é o técnico de futebol. A gente não joga a bola, mas a gente fica na beira do campo dizendo o que fazer. Se o menino quiser fazer, ele vai fazer. E vai fazer muito gol. Se não quiser, eu te garanto que uma hora ele vai chegar na beira do campo e falar assim, eu estou quase morrendo aqui nesse jogo, mas eu também não estou te obedecendo em nada. Então, nós não vamos fazer pelos nossos filhos, mas a gente tem que ficar ali na beira, dizendo assim, 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 assim. E se eles seguirem, não há limite para o que eles vão ser. Não há limite mesmo de uma geração para outra. O que Deus vai produzir é inimaginável. Maravilha. Eu também penso dessa forma. Eu acho que nós temos que sempre pensar em libertar os nossos filhos. Converso muito com a Rebeca que nós temos que adequar as nossas vidas aos meninos que estão vindo aí. Então a gente tem que ir vencendo algumas coisas para eles já nascerem com essa vitória garantida. Você também agora sim, recentemente, nos últimos 10 anos, né, você também é filho de pastor. Como que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Foi engraçada, porque eu me tornei pastor e meu pai se tornou inspirado em mim. Mas como eu sempre o vi como meu pai e o meu líder espiritual, porque minha mãe morreu, então ver meu pai como pastor e ser filho de pastor causou um impacto muito grande na minha vida. Eu não sou o filho do... Houve uma época na minha vida que meu pai fazia linguiça, vendia linguiça para restaurantes. Então, o Lúcio linguiceiro, meu pai também chama Lúcio, e o Lúcio pastor. É tão diferente isso, assim, soa diferente. E eu nunca pensei que o peso que eu vivia, que os meus filhos viveriam. Então, se eu não fosse filho de pastor, eu não entenderia meus filhos hoje. Engraçado que você pode ser filho de qualquer pessoa e o seu pai tem um carro bom, mas se você é filho de pastor e tem um carro muito bom, olha o carro que seu pai tem, né?
A questão de não ter nome. Ah, é o filho do Lucinho. Não, gente, é o Davi. Trata o cara como Davi. Eu fico nervoso quando eu ouço isso. Ah, cadê os filhos do pastor Lucinho para tirar a foto? A hora que a gente souber chamar o nome... Eu falo assim com as pessoas. A hora que a gente souber o nome deles, quem sabe eles vêm, né? Aí falo rindo, mas é para mostrar para a pessoa a identidade. Então, a gente comprou uma casa nova agora. Eu já estou conversando com meus filhos já. Gente, ó, nós vamos para uma casa nova, a casa é muito legal. E, ai, pai, já vão falar, porque eles entendem as redes sociais. Então, uma coisa é você e a Rebeca. Vocês vão ter filho em breve, e aí pega lá, não importa o que sai nas redes sociais, seu filho não vai saber ler, mas os meus sabem. Então, um filho que pega e chega chorando perto de você e fala assim, pai, por que esse cara escreveu isso de você? Eu te conheço, eu sei que você não é nada disso. Aí você não sabe, se você quebra o celular, se você quebra o cara, se você briga com sua filha, você tem que acalmar e falar assim, eu sou filho de pastor, eu tenho que entendê-la e ela é filha de pastor ou filha. É porque a gente tem a vida muito exposta, a gente faz a loucura por Jesus, de pregar Jesus abertamente. Então, ao fazer isso, a gente expôs a nossa vida, dá direito às pessoas de gostar ou não gostar, mas deixa eles pra lá. Aí eu falo um monte de frases com ela, aí ela limpa as lágrimas. Aí quando ela sai, aí eu choro. Eu fico maluco, mas aí eu me acalmo. Para mim foi uma experiência rica, porque senão eu não entenderia o Davi e a Emily. Vamos para a nossa última pergunta. Pastor Lucinho, diante de tudo que a gente tem visto em relação a pastores e família, você acha importante um ministério específico para filhos de pastores? Eu não acho importante, eu acho fundamental. Porque a negligência com a família do pastor é muito grande. Me amar e não amar minha família é não me amar. A noiva de Jesus é Jesus. Jesus é a cabeça. Se você der um soco no meu corpo, a cabeça dói. O corpo e a cabeça são uma coisa só. Então, a minha esposa, ela não é importante. Ela sou eu. Meus filhos são... Eu estou aqui, eu estou pensando neles. Aí eu chego lá, eu estou com eles. Eu posso ir para onde for, a minha família é parte de mim. Então, se a igreja não cuida da família do pastor, ela está dizendo para o pastor o seguinte, eu só quero você, e eu só quero você enquanto você é útil. Muitos pastores sofrem de diabetes, de AVC, de doenças, ou são por algum momento da vida impedidos de pastorear, e de repente são descartados, porque o cara só é válido enquanto produz. Mas às vezes o que fez o pastor parar foi um problema dentro de casa que a igreja poderia ter ajudado. Uma filha que engravidou, um filho que se perdeu nas drogas. E aí todos vão dizer, cuidou muito da igreja, não teve tempo de cuidar da casa. Mas o que a igreja fez para cuidar? Eu quero encerrar aqui contando o que um pastor amigo meu fez. 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais velho começou a fumar maconha. O pastor descobriu. Sem falar com a mulher, ele foi no púlpito, domingo de manhã, e falou assim, uma igreja de 1000 pessoas que ele começou do zero, visitando de casa em casa. 1000 pessoas em Betim, Belo Horizonte, na grande BH. E ele disse, estou entregando o pastoreio da igreja. A mulher dele ficou louca. Falou, no final do culto eu quero reunião com os pastores, nós vamos ver quem vai assumir interinamente, até a igreja decidir. Aí bafafá, na reunião ele falou, gente, eu estou largando porque meu filho está usando maconha, e é o seguinte, eu vou usar maconha com ele, mas esse menino eu vou recuperar ele para Jesus. Não quer saber do filho de ninguém, porque ninguém me deu tempo para nada, eu fiquei igual louco nos últimos anos criando essa igreja, perdi meu filho. Aí passou a igreja lá para um auxiliar, o menino ia na boca comprar droga, o pai ia junto. O menino ia para a porta da boate, o pai sentava do lado de fora e o pastor gordão ficava na porta. 5 horas da manhã o menino saía, ele falava, filho, foi bom? Foi bom, pai. Ele nunca deu lição de moral no filho, ele ia com o menino lá na boca para proteger o menino, não para incentivar ele a comprar. O menino ia no motel, onde fosse, o pai anulou a vida e ficou só por conta do filho. Um dia, o filho saiu de um bar, olhou, pegou na camisa dele e falou assim, até quando você vai me amar? Para de me amar, esse seu amor está me agredindo. E daquele dia em diante o menino mudou de vida e a história mais linda, o menino hoje é pastor de uma igreja de 500 pessoas e o pai é auxiliar numa outra. Então, o filho é pastor. O filho tem CD gravado de música eletrônica gospel. O menino foi recuperado. Então, é uma das histórias mais... O pastor não pegou a igreja de volta, mas ele pegou o filho de volta. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, para que o resgate da família não seja só dependendo do pastor. Impressionante. Eu acho que tem muitos pastores que dão mais atenção para a igreja
do que para a família. E, para mim, a igreja de um pastor é a família. Muito obrigado. Muito bom ter você aqui com a gente. Alegria minha. Obrigado pela entrevista. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Terminamos mais um de Filho para Filho com o amado pastor Lucinho. Incrível, foi maravilhoso. Muito obrigado, pastor Lucinho. Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo, galera. Até mais.